um grande amigo de longa data, o Cláudio Terra. Fomos companheiros no mesmo grupo empresarial e agora o Cláudio é diretor de inovação e transformação digital do Hospital Albert Einstein, tem mais de 2 décadas aí liderando projetos digitais, é formado em Economia e Administração pela USP, é PhD em Engenharia e também por essa universidade, é autor de 10 livros que o Josué mesmo já confessou que comprou no fim de semana, alguns deles aí, e articulista da Harvard Business Review Brasil. Então, Terra, por favor, suas considerações, você que, como eu, somos membro aí do Conselho Digital, do Comitê Digital do Einstein, né? E que a gente tem visto muito na Eretis Bio, que você lidera e liderou durante todo esse tempo, a importância de se desenvolver startups voltadas para a resolução dos problemas mais relevantes da saúde. Por favor. Bom, é prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu estou aqui representando institucionalmente o Hospital Israelita Albert Einstein. A gente vê com grande prazer aí essa oportunidade de estar contribuindo para essa discussão. Logicamente, a especialista que a gente tem aqui nos representando é a doutora Letícia. Eu estou aqui mais institucionalmente e também tentar dar alguns outros olhares aí sobre essa temática. Tá? Acho que assim, eu vi vários especialistas, o Márcio Atala, que eu escuto no rádio muitas vezes, indo para o trabalho, indo para o Einstein, o Walter, que já é um PhD em sono também, além de advertising, né? O Josué, enfim, capacidade enorme, o Justino, que lidera uma grande startup já, na verdade, que já impacta a vida de milhares de pessoas. E eu fiquei pensando, né, eu já tenho tanta informação, mas eu dormi mal essa noite, fiquei ansioso que ia estar aqui com vocês, e assim, é um assunto difícil, a gente sabe disso, né? Não é trivial a gente lidar com essa temática. Mas eu acredito que, ou seja, um evento como esse, digital, o desafio da Cotemina se colocou, junto com o Einstein, que está apoiando, e a gente tem algumas iniciativas em conjunto, de colocar esse tema na linha de frente para a sociedade é extremamente importante. Acho que toda a transformação, acho que todos vão concordar aqui, começa com conhecimento. Se você não tem nenhum conhecimento, e eu aprendi e reaprendi em alguns dos temas colocados aqui, eu acho que, assim, como instituição e como empresas gigantes que estão aqui, é como levar essa temática para ser realmente discutida. Eu acho que ela é muito pouco discutida na sociedade. E o Einstein tem essa missão de levar esses temas relevantes para a saúde do povo, né, de todos os cidadãos, em grande escala, aproveitando o ambiente digital. Agora eu queria colocar também uma outra questão, que é uma questão mais, digamos, de um lado de transformação digital. Porque, na prática, quem sabe o que está acontecendo no quarto das pessoas? Né? Acho que um dos grandes desafios, né, dizem que entre 4 paredes, né, você fica de fora. Bom, não sei se é tão verdade com relação ao sono e com o mundo digital que a gente tem hoje. Né? Hoje será cada vez mais possível, e já é, né, já está acontecendo, de você ser capaz de monitorar o sono das pessoas. Né? Então, esse entendimento em grande escala, né? Logicamente existem estudos, a doutora Letícia eventualmente pode complementar, mas eu acho que existe uma avenida enorme de crescimento para se entender esse assunto e empoderar dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas com esse assunto. Porque um assunto com essa dimensão talvez não possa seguir os caminhos naturais que a gente já tem até hoje, de consulta, de polissonografia, de outras especialidades, que hoje, enfim, embora bastante relevantes, não dão acesso a milhões de pessoas. E esse não é um problema de elite, não é um problema de pessoas dos grandes centros, como bem lembrou o Justino, é um problema, é um desafio de todos. Né? Então, aproveitando a ponte que você fez aqui da Eretz, Walter, o que a gente acredita é que novas soluções digitais vão permitir um acesso e levar essa questão em grande escala para o Brasil. Então, aqui entra a nossa área de transformação digital, nossa área de incubação de novas ideias, spin-offs, startups e coisas dessa natureza. Enfim, eu acho que para problemas de grande escala, a gente precisa de soluções de grande escala. Então, enfim, prazer estar aqui representando o Hospital Israelita Albert Einstein. Nós acreditamos muito nessa temática e, enfim, pessoalmente, estou aprendendo muito, não apenas hoje, né, mas ao longo dos últimos meses, em cada reunião que eu tenho com vocês,
sobre esse tema, isso me faz refletir na minha vida pessoal. O que você tem visto de mais promissor? Quais são as tendências desse casamento, dessa coevolução entre homem e máquina? Acho que uma das grandes revoluções que estão acontecendo hoje na área da saúde é a parte de sensores, né? Antes, para você medir ou fazer um diagnóstico, avaliar um paciente, ele tinha que vir a um hospital, se submetido a testes com equipamentos grandes, desde um ultrassom a uma polissonografia, enfim, era tudo muito grande, muito caro, né? E limitado em termos de acesso. O que está acontecendo no mundo? A primeira coisa é o smartphone. O smartphone virou um grande equipamento médico. Provavelmente o Márcio sabe que a gente anda a 2.500 passos por dia, porque hoje todo mundo tem aplicativo e todo mundo sabe, né? Eu estou aqui com um deles, e você tem os seus gráficos, enfim. Era uma coisa que antes, talvez fosse há 5 anos atrás, fosse um trabalho de especialistas. Hoje, as pessoas no dia a dia, várias delas atletas amadores, pessoas comuns, já dão, enfim, já tem esse tipo de acesso. Então, assim, as grandes tecnologias hoje no mundo que a gente tem acompanhado, né? Então, mobile health, né? O uso do smartphone de maneira intensa para várias áreas da saúde. Toda a parte de big data, porque, na verdade, a partir de sensores, de uso do próprio smartphone, você coleta dados, e dados, e dados, e dados, em uma dimensão, em uma capacidade de processamento e uso de inteligência artificial inimagináveis há poucos anos atrás, né? De outro lado, tem a relação do ser humano com o seu ambiente físico. Então, você pode medir todas essas interações e pode, inclusive, atuar à distância, monitorando pessoas, desde pacientes graves, que hoje a gente consegue monitorar na casa, como pessoas que simplesmente querem melhorar sua qualidade de vida, sua disposição. Então, há uma transformação que eu diria, não é pequena, não é grande, ela é brutal. O setor de saúde, a saúde digital, eu acho que a questão do sono, ela faz parte disso daqui, porque é uma das questões da atividade humana, né? Ela vai ser cada vez mais medida, cada vez mais monitorada, cada vez menos invasiva e cada vez mais precisa. Com isso, vai nos dar o que eu falei lá no início, nos vai dar dados, conhecimento, de um lado, em alguns casos, para ser analisado por especialistas como a doutora Letícia, de outro lado, para o próprio paciente, às vezes nem paciente, para o próprio cidadão fazer a sua, digamos, o seu próprio autocuidado, que também é uma tendência enorme na área da saúde, as pessoas fazerem autocuidado. Então, eu vejo enfim, no meio de uma pandemia é difícil sentir que tem alguém otimista. Eu, não sei se eu trabalho com inovação, esse trabalho com inovação você tem que ser um pouco otimista. Eu acho que eu tendo a ser bastante, porque no meio dessa história toda, essa pandemia enorme, está havendo uma digitalização brutal, enorme da saúde. Isso vai trazer benefícios futuros. No curto prazo a gente está sofrendo, é verdade. Mas eu acho que, assim, coisas que antes a gente esperava que fosse acontecer, como foi citado, no caso da psicologia viva, em anos, estão acontecendo em meses. Então, tudo parece que multiplicou por 10 a velocidade. Eu espero que todo esse progresso na digitalização e na tecnologia, passada a pandemia, na verdade, nos leve para um próximo patamar, inclusive nessa área de sono. Sim. Terra, eu fico enormemente entusiasmado em ouvir você falar isso, valida muitas das crenças que nós, na Coteminas, temos, e eu ouvi uma analogia que eu acho que vale a pena ser repetida, sobre a importância de você ter um maior espectro, né, e um monitoramento contínuo das pessoas e a utilização de dados que são chamados dados longitudinais. Até mesmo porque, como você colocou, muitas vezes temos nos hospitais exames esporádicos, que são muito intrusivos e pouco acessíveis, e através de sleep trackers e através de sports e health tracking, a gente consegue ter dados que talvez sejam de menor fidelidade, mas de muito mais alta frequência. Então, essa é uma tendência importante. A analogia falava que para alguém na saúde primária fazer um diagnóstico a partir de um único exame é igual um aplicativo como o Shazam fazer o reconhecimento de uma música com base numa única letra.
Então, a importância de você começar a observar e contemplar um maior número de dados possíveis. Se eu Ótimo, puder então. dar uma réplica ou tréplica aqui, Claro. uma das áreas que está mais evoluindo é a área de clinical trials, pesquisa clínica. Hoje a gente já vê, né, grandes organizações como o Google, como a Amazon, como a Apple, entrando fortemente nessa área. Por quê? Porque eles coletam dados como ninguém. E essas grandes empresas de tecnologia estão se associando a grandes hospitais, grandes instituições de saúde no mundo, ou grandes farmacêuticas, para fazer clinical trials, que a gente chama Innovative Clinical Trials, é uma área liderada por um dos nossos médicos aqui, da nosso Academic Research Office, Dr. Otávio Berwanger, e ele é um grande apoiador de todas as iniciativas que a gente tem de realizar pesquisa clínica a partir de grandes dados, grandes massas de dados. É uma área muito nova, as pessoas têm que saber fazer isso daqui de maneira correta, porque senão vira charlatanismo, né? A gente não está preocupado em fazer essa coisa muito bem feita, mas é uma área de fronteira, é uma área que ainda vai trazer muito conhecimento e resultados para a prática médica e para a questão de saúde. Muito bem lembrado.